E a Organização Mundial de Saúde traz um destaque. A síndrome de burnout é uma doença decorrente do trabalho. Agora, qual a importância da prevenção desta síndrome e como as empresas devem cuidar dos seus colaboradores? Conversamos com o médico especialista em medicina do trabalho, Bruno Chiozawa. Bruno, muito bom dia, obrigado por atender a Jovem Pan neste belo domingo. E eu queria te pedir uma ajuda. Como eu descubro se eu estou vivendo dentro desta síndrome? Quais são os sintomas para que eu possa procurar a empresa e falar, olha, eu estou sofrendo disso? Bom dia, William. Bom dia, Lilian. É um prazer estar aqui com vocês. E essa pergunta é uma pergunta muito, muito importante, William. Veja, né? Síndrome de burnout, no meio médico, é chamada de síndrome do esgotamento profissional. Isso já dá uma palhinha do que a gente vai procurar, não é mesmo? Quando a gente fala em burnout, William, a gente sempre deve se atentar para 3 grandes fatores. A gente chama isso de tríade do burnout. O primeiro pezinho dessa tríade é a queda da performance profissional. O segundo ponto é o distanciamento afetivo. É quando você é chamado para aquela festa de confraternização da empresa e você fala, que nada, eu quero mais que se exploda isso, né? E a terceira, e talvez mais conhecida, é a estafa física e mental, aquela sensação de esgotamento, de cansaço total aí no ambiente de trabalho. Agora, em relação a esse período de pandemia, a gente entendeu bem que é uma síndrome que ocorre por causa do excesso de trabalho. As pessoas, muitas não pararam de trabalhar, ainda que mudaram o esquema de trabalho, foram para o home office. Esses casos dessa síndrome, doutor, aumentaram? Sim, Lilian. Veja que, coincidentemente, nós fizemos um estudo num dos hospitais de campanha aqui de São Paulo, com cerca de 2.000 trabalhadores. E a pergunta era justamente essa que você me fez. Como que essa tensão, essa exposição, o medo e incerteza que os profissionais de saúde têm enfrentado diariamente, como que isso se traduziria na sua saúde, né, no burnout deles? E nós encontramos níveis não só crescentes de burnout, mas também crescentes de outros sintomas psiquiátricos, como, por exemplo, sintomas de ansiedade, chegando a bater 80% na população estudada. Não quero fazer aqui aquele papel de médico pessimista, então eu queria trazer um dado rapidamente, que foi um dado muito bacana. Nós descobrimos que, a partir do momento que a direção do hospital, os líderes daquelas pessoas começaram a mostrar que estavam preocupados genuinamente com a saúde e com o bem-estar dessas pessoas, houve automaticamente uma queda abrupta desses níveis de ansiedade e de burnout. Então fica aí uma dica de como a gente começar a abordar essas questões. Então, Bruno, e aí, fica difícil a gente mensurar isso, porque é uma coisa muito individual, né, e está ligado ao psicológico. Primeiro você tem esses sintomas, né, que vão da parte emocional, da irritabilidade, do desânimo, que é muito parecido com uma depressão, mas daqui a pouco isso vai para o físico, né? Então eu começo a ter insônia, eu começo a ter dor muscular, isso tudo faz parte da síndrome. Sim, William. Sintomas físicos são a maneira que o corpo tem de mostrar que o cérebro está em sofrimento, né? Muitas vezes a gente vê pessoas que perdem o apetite, que têm quadros de irritabilidade muito mais do que o normal, né? E é por isso que é um grande desafio a gente diagnosticar isso de maneira científica e técnica dentro das empresas. Quer dizer, como que a gente dá um número, dá uma visão mais analítica para algo que é tão subjetivo? Existem ferramentas no meio médico que são capazes de fazer isso. Doutor, quando a gente consegue identificar esses primeiros sintomas, tem que procurar ajuda, né? Sim, Lilian. E uma vez diagnosticado, o paciente deve sim procurar ajuda especializada e fazer um segmento adequado. E existe um grande desafio entre começar a fazer o tratamento e seguir o tratamento. Nós sabemos hoje que no âmbito da psiquiatria, 50% dos pacientes que iniciam o tratamento o abandonam ao longo de 1 ano. Então, é um desafio se manter no tratamento. E também é um grande desafio prevenir
né? Quais ações preventivas a gente pode adotar dentro das empresas para que o burnout não vire a doença, você não tem aquela gotinha que faça o copo transbordar. Então, dá para prevenir burnout, e isso, agora ainda mais com essa mudança de determinação da OMS, vai passar para o entendimento das empresas cada vez mais. Bom, e a gente percebeu uma certa mudança de comportamento, principalmente pós-pandemia, onde algumas empresas oferecem a seus funcionários áreas de lazer, uma área de convivência para que eles possam se sociabilizar, mas é muito difícil a conscientização do empregador de que isso é um problema e que isso acaba trazendo prejuízo financeiro para ele se ele não cuidar da saúde desse profissional? Sim, é um grande desafio. E assim como qualquer área de prevenção dentro da medicina é um grande desafio, porque a gente fala de investimentos que são menores, mas que precisam entrar em vigor antes do fato em si acontecer. Então, quando a gente fala em criar melhores ambientes para trabalhar, em colocar o funcionário no centro das ações das empresas e, principalmente, não tratar mais saúde mental como um benefício, mas sim como uma estratégia da empresa, eu acho que esse vai ser o tom das empresas do futuro e das empresas que vão ter cada vez mais sucesso. Quem não se adequar a isso, inexoravelmente vai estar fadado a ver crescentes níveis de burnout, ver crescentes níveis de desengajamento e, principalmente, funcionários sem propósito. Agora, doutor, o senhor trouxe um dado preocupante. Muitos pacientes desistem do tratamento dentro de um ano, nesse período de um ano. Dá a entender que é um tratamento longo. É isso mesmo? Lilian, qualquer tratamento dentro da psiquiatria é um tratamento que exige um acompanhamento por longos períodos e exige também mudanças nos hábitos de vida, e isso que é talvez o que cause esse aumento do tempo de tratamento. A gente não pode falar de tratar burnout ou de aumentar a prevenção de burnout sem falar em questões familiares, sem falar em questões de saúde mental e física, principalmente, sem falar em realinhamento de propósito. Então, é um caminho que passa muito mais dos sintomas e vai também para esse lado, né? É muito mais abrangente do que a gente imagina, então por isso que a gente precisa de um grande período de tratamento. Bruno, para a pessoa que está assistindo a gente agora, qual é a pergunta que ela tem que fazer para ela, para saber se ela está vivendo isso, para além de ter identificado esses sintomas que nós abordamos aqui? Se eu estou feliz aonde estou trabalhando, é isso? Eu diria, William, que muito mais do que estar feliz é se eu vejo sentido no que eu faço no meu dia a dia. Se o que eu faço tem um impacto real e está alinhado com os meus valores. A gente não pode, e isso na pandemia ficou muito claro, onde as empresas começaram a fazer parte do dia a dia das casas das pessoas, elas devem se perguntar se o que eu estou fazendo na minha empresa está alinhado com os meus valores pessoais. Se eu estou realmente impactando as pessoas do jeito que eu gostaria e se eu estou conseguindo me desenvolver e dar o meu melhor. A gente tem que parar com essa dicotomia onde eu sou uma pessoa no trabalho, eu sou uma pessoa na minha vida pessoal. Eu acho que essas coisas se entrelaçam e quando a gente consegue entrelaçar isso com harmonia, aí sim a gente acha o nosso propósito, que é um grande pilar do burnout. Muito mais do que recompensa financeira, muito mais do que demanda, a gente falar de propósito é uma das coisas mais importantes nesse momento agora de burnout. E é uma síndrome delicada como tantas outras, doutor, porque além de abranger o ambiente de trabalho, no sentido de tratamento, eu digo, além de abranger o ambiente de trabalho, a diretoria da empresa que tem que estar ciente, tem que ajudar também esse funcionário / paciente, envolve também toda a família também participa desse tratamento. Com certeza, Lilian. A gente fala que o pano de fundo para o tratamento do burnout é a confiança. Então, você tem que ter confiança nos seus líderes, você tem que ter confiança nos seus colegas de equipe e você tem que ter um suporte familiar também, porque no momento que você tenta fazer esse realinhamento de propósito ou buscar o seu próprio propósito, isso passa pela sua família, isso é muito importante. Mas lembrando que o burnout é um fenômeno particular do ambiente de trabalho. Quer dizer, a gente usa a rede familiar como um suporte, mas grande parte
desse caminho que a gente vai seguir daqui para frente, eu acredito, em direção a melhorar os quadros de burnout das pessoas, vai passar pelos ambientes de trabalho, pelas políticas das empresas em relação a esse tema. Quando que nós descobrimos essa síndrome? Porque muitos trabalhadores, né, que nos acompanham agora podem falar, eu sempre trabalhei igual um burro de carga. As esposas podem estar comentando, você ficava muito irritado quando chegava do trabalho. Quando que a gente passou a encarar isso como um problema e cuidar dentro da medicina do trabalho? William, essa pergunta é excelente. Eu acredito que burnout é uma coisa que sempre existiu. Desde que existe trabalho, existe burnout, com toda certeza. Quando que a gente começou a entender melhor burnout, foi na última década, na verdade, e isso não é um consenso ainda, né? Há 3 anos, no Congresso Mundial de Medicina do Trabalho, foi abordado que burnout talvez não seria uma doença, mas talvez não seria um fenômeno do trabalho, então existia muita confusão em relação a isso. A doutora Maslach, que é uma das maiores pesquisadoras sobre burnout no mundo, e é uma pessoa que eu admiro muito, sempre diz que burnout é um desequilíbrio que acontece dentro do ambiente de trabalho, mas que não é, por si só, culpa única e exclusiva do ambiente de trabalho. Então, nesse ponto, a gente confunde um pouco o burnout com as outras doenças psiquiátricas. Entretanto, quando você tira o trabalho, quando você tira o emprego desse colaborador da equação, o burnout tende a desaparecer. Então, neste momento, e é uma coisa muito nova, né, em 2019 surgiu essa nova provocação, no bom sentido da OMS, e agora, a partir do dia 1º de janeiro, ela passou a valer, onde burnout foi classificado pela primeira vez de uma maneira muito clara para mim. Né? E a maneira que ele está classificado é que o burnout é um estresse crônico de trabalho que não foi administrado com sucesso. Então, respondendo a sua pergunta, Lilian, e médico gosta de falar, desculpa que eu estou falando bastante, o burnout este ano passou a ter a sua primeira, pela primeira vez, uma definição adequada e bem clara, na minha humilde opinião, que é um estresse crônico de trabalho que não foi administrado com sucesso. E eu acho que a partir desse ano o entendimento vai mudar bastante do burnout, vai acabar essa confusão que a gente estava criando. Apesar de ser um tratamento longo, tem que ter perseverança, persistência, mas tem cura então, doutor? Sim, com certeza. E eu acho que a gente deve olhar para o burnout como uma ótica positiva, porque a gente está diante de uma oportunidade das empresas e das pessoas se realinharem, as empresas mostrarem para o mercado que elas estão cuidando do seu maior bem, que são os funcionários, e as pessoas têm a oportunidade de agora contar com o apoio das empresas para ressignificar seus propósitos de vida, né, e conseguirem dar o seu melhor, né, não só para a empresa, mas para a família e para o seu desenvolvimento pessoal. Então, eu acho que a gente está num momento muito rico pensando nessa ótica. Tá certo, conversamos agora com o médico especialista em medicina do trabalho, Bruno Chiozawa. Doutor, obrigada pela entrevista, bom domingo. Obrigado, Bruno. Obrigado, um ótimo domingo, pessoal.